Meus queridos, a paz do Senhor Jesus Cristo. Na noite deste dia, o Senhor tem me dado aqui para falar a vós outros uma reflexão. 1 Coríntios, que fala a respeito dos dons espirituais, que são profundos. E é uma obra grande, sabe? Quando se trata dos dons espirituais, eu estimo muito. Isso é muito bom. É profundo, é um mistério muito profundo e é de grande porte. Sabemos disso com certeza. Aqui diz a respeito acerca dos dons espirituais, no capítulo 12 de 1 Coríntios. Aqui fala a respeito dos dons espirituais, quando diz aqui: não quero, meus irmãos, que estejais ignorantes. Aqui é alertando para que não vamos ser ignorantes através dos dons. Aqui diz assim, eu quero começar aqui do versículo 4, diz assim: ora, os dons são diversos, mas o Espírito é o mesmo. Os dons espirituais são diversos. Aqui se trata de 9, mas nós sabemos que existe muito mais do que 9 dons pela interpretação da Escritura Sagrada. Mas aqui foi tratado de 9 pelo apóstolo Paulo. Aqui diz o 5: também há diversidade nos serviços, mas o Senhor é o mesmo. Ou seja, a diversidade de dons, a diversidade de serviços, ou seja, cada um tem a sua tarefa a ser feito, guiado por Deus nosso Senhor. Aí diz o 6: e há diversidade nas realizações, mas o mesmo Deus é quem opera tudo em todos. Em todos. Aqui diz o 7: a manifestação do Espírito é concedida a cada um visando a um fim proveitoso, ou seja, tudo para a glória de Deus, tudo para ajudar, sabe, para organizar as coisas que está fora. Então os dons espirituais têm essa tarefa que Deus entregou aos seus servos, a nós outros. Aí diz aqui o 8: porque a um é dada, mediante o Espírito, a palavra da sabedoria. A palavra da sabedoria. Esta palavra da sabedoria, ela vem de Deus. Há aqueles que se entregam para Jesus, novo convertido, Deus já logo presenteia com os dons, batiza logo, e esse cidadão ou essa cidadã, cheio do Espírito Santo, Deus pode até dar o dom da fé de imediato, o dom da cura, imposição de mão, Deus pode dar o dom de visão, dom de revelação, interpretar as línguas, que é muito importante. Deus pode dar o dom de expulsar os capetas, os demônios do corpo humano, daqueles que dá lugar às trevas. Então Deus usa essas pessoas para expulsar aqueles capetas. Então, meus queridos, são a diversidade de dons. Então aqui fala, porque é dado cada um mediante o Espírito, a palavra da sabedoria, a outro segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, porque da sabedoria é uma coisa e do conhecimento é outra. Palavra da sabedoria. Acaba tem intelecto. Ele tem um QI importante, o QI alto que Deus dá a ele, sabedoria. Mas tem também, segundo o mesmo Espírito, a palavra do conhecimento, ou seja, ciência. Daniel, lembra de Daniel? Instruído na ciência. Deus usava de uma forma especial. A ciência, quando se trata de ciência, Deus toma você entre, sabe, o sistema planetário. Deus revela Marte, Plutão, Urano, Saturno, Vênus, Mercúrio, Júpiter, 1000 vezes maior do que a Terra. Então Deus dá uma sabedoria a você tão elevada, como se você fizesse uma faculdade, um doutorado, até mesmo dentro da astronomia. A palavra da ciência. Aí entra, sabe, dentro também, sabe, da biologia, e você vai no mundo animal, sabe, no mundo das aves voadoras, e você entra, quando pensa que não, você dá uma pincelada na terra, aí entra, sabe, na harmonia, oxigênio, hidrogênio, aí você penetra, aí vai entre a raiz entrançada, sabe, dos manguezais, onde a maré sobe, a maré desce, aí você dá aquela pincelada entre Aratus e Gaiamuns, Deus começa a lhe revelar Siquei, Leite, ciência. E quando Deus começa a tomar você de uma forma especial,
Às vezes você fala até em mistério. Eu mesmo, Deus me toma muito nos mistérios, línguas, idiomas. Às vezes até alguém mete a lenha. Às vezes até alguém pode até chegar e dizer assim, mas para que tanta língua? Se não edifica, edifica ele mesmo, então vá buscar. Entenderam? A Bíblia diz, buscais com zelo os dons e com especialidade discernimento de espírito. Ah, mas fulano fala muito em língua que não edifica a igreja, edifica ele mesmo. Faz o seguinte, se você se choca com isso, é porque você não busca. Ah, mas eu falo também, mas fala de ano em ano, de mês em mês, porque Deus quer que você fale todo dia. Lembra de Moisés? Chegou alguém e disse, Moisés, olha, o Espírito Santo, sabe, pegou o pessoal aí, encheu, e estão todo mundo profetizando, e já pararam. Mas tem dois lá na tenda que não para. Vai lá, Moisés, puxa a orelha dele. Fala tanto em mistério lá na tenda, só edifica eles mesmo. Ninguém entende nada, Moisés. Moisés disse, podera que todos falassem mistério, podera que Deus enchesse todo mundo e ficasse feito eles, terra. Entendeu? São pessoas que não têm e não quer que ninguém tenha. São pessoas que não buscam e não quer que ninguém busque. Tem pessoas que se limita, sabe? Uma medida pequenininha e Deus tem medida recalcada, que transborda. Deus não é Deus de coisa pequena. Ele usa as pequenas para confundir as grandes, mas Deus é coisa de coisa grande. Jesus disse, abre a tua boca, eu te encherei, rapaz. É o que ele está dizendo. E a gente chega em alguns cultos que Deus toma os instrumentos, eu acho lindo nos mistérios, mistério profundo, aquelas línguas bonitas, né? Que tem umas línguas que são bonitas, polidas. Quando Deus não toma em algum idioma terreno, toma na língua de cima, do céu. E a gente fica, né? Aí fica alguém murmurando. Fala tanto em mistério, eu escuto isso, eu acho que você também escuta isso. Fala tanto em mistério, edifica ele mesmo. Então faz o seguinte, dobra o joelho, te humilha, sabe? Te arrepende, te converte de verdade e pede a Deus. Deus me deu o dom de discernir aquela língua como intérprete. Quando tu tomar os teus instrumentos, que falar muito em mistério, eu interpretar para dar ao teu povo. Aí não busca, mete a lenha, apagador de fogo, esses bombeirozinhos, sabe? Meio fracassadozinho, que quando vê, sabe, o fogo de Deus quer apagar, apaga não. Você apaga fogo aí numa favela, você apaga fogo numa tenda quando pega fogo, você apaga fogo numa fábrica, sabe, com a mangueira e o carrão do bombeiro. Mas o fogo de Deus você se queima, mas não apaga não, rapaz. E às vezes entristece alguns instrumentos, viu? Tem instrumento que vai e começa a falar em mistério aí. Eu lembro disso, um dia eu cheguei na congregação, isso faz alguns anos, e Deus começou a me tomar no banco. Eu fui orando, 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 Deus foi me enchendo, enchendo, aí alguém começou de lá, gritando de lá. O sangue de Jesus tem poder. O sangue de Cristo tem poder. Jesus cobre a igreja com teu sangue, porque viu muitos mistérios, muitas línguas estranhas. Jesus cobre a igreja com teu sangue. Alguém se achava, sabe, uma santa rona. Aí Deus na hora me tomou e disse, meu sangue cobre a igreja. Meu sangue purifica a igreja. Meu sangue está cobrindo todos vocês, sou eu que uso o meu, terra. Aí Deus me tomou num cântico espiritual, que é muito difícil. A gente vê hoje cântico espiritual. Tem que estar muito ligado no céu, sabe? Com o fio escarlate de Deus no crânio, no QI, para poder Deus usar. É muito difícil. Deus me tomou no cântico espiritual. De repente alguém de lá, Deus, perdoe-me. Tu estás aqui, me perdoa, Jesus. Já mudou a oração, né? Entenderam? Meus queridos, se eu estou lá, eu não tenho um dom de discernir, não vou botar a mão. Se alguém fala em mistério na hora que está cantando, se alguém fala em mistério na hora que está dando uma palavra e fala muito em mistério, cabe a mim, para discernir e pedir a Deus, Deus, se o Senhor quer, me ajude a discernir, a interpretar, em vez de meter a lenha. São pessoas, sabe, Coré, tá lá Coré, Datã e Abirã, querendo acabar com a obra de Moisés, aí cai por terra, meu filho. Cai por terra, minha filha. Busque. Buscar-me-ei e me acharei quando me buscar de todo o vosso coração. Não está em Jeremias 13, lá, Senhor, em meu altar. Busque o Senhor. Pelo amor de Deus.
Então diz aqui, por outro, há outro no mesmo Espírito, a fé. A fé. Sabia que a profecia vem segundo a fé? Sabia que os dons espirituais vêm segundo a fé? Quanto mais tem fé, mais Deus usa. Porque a Bíblia diz aqui que profecia é segundo a fé. Se eu sou vazio, não tem profecia. Se eu sou vazio, não falo em línguas estranhas. Se eu sou vazio, não tenho dom de visão. Se eu sou vazio, não tenho dom de discernimento do Espírito. Se eu sou vazio, eu quero acabar com os outros que estão do meu lado, cheio de Deus. Porque eu sou vazio. E lá está vazia, só tem barulho, mas ela cheia, a coisa muda quando ela desce ladeira abaixo. Bota a lata cheia de concreto ladeira abaixo, cheia de Deus para tu ver. Agora bota a lata vazia, é só barulho, quando chega embaixo, blá, 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 é só zoada, não tem nada. É o caso de muita gente que não busca Deus e fica ridicularizado quando alguém é cheio. Aí muitas vezes há um escândalo por causa de alguém mal. Jesus disse, ai daquele por onde vem o escândalo. Não é aquele que está falando muito em língua não, tá? Não é aquele que está lá, sabe, dando lugar ao Espírito Santo, Deus está enchendo ele, enchendo, enchendo, e Deus tomando em línguas, em idiomas. O escândalo não vem por ele não, vem por alguém que tem a língua grande, começa a falar. Olha para aí, ó, edifica a si mesmo, e não sei o quê. E é muita língua estranha, é muita zoada de língua, e ninguém vê nada, ninguém vê resultado. Aí o escândalo vem por mim, quando eu abro a boca para falar besteira. Temos que vigiar e ter cuidado. Pudera. Já tem muito instrumento, sabe? Que já tem 25 anos no Evangelho, tem 20 anos. Ah, eu tenho 10 anos no Evangelho, eu tenho que já tenho 20 anos. Isso aí é meninice, tá falando muito em língua. Eu tenho 28, e minei raya, shadailo karamiadaito, shabiu comundo ite. Mas quando Deus me usa, daí a nasce, que eu abro a boca e dou lugar a maciotemi, timi, telecastea. Ainda que alguém diga, a língua é da carne, mas culicou, se me é da carne. Eu não me preocupo não, meu filho, porque eu dou meu compromisso é com aquele que é o dono da tua vida e o dono da minha vida. Se é da carne, que a minha carne pague o preço. Mas se é de Deus, você se queima, entendeu agora? Tem que ter cuidado. Jesus, ninguém diz que Jesus é o Senhor se não estiver cheio do Espírito Santo. Ninguém confessa que Jesus é Senhor se o Espírito Santo estiver dentro dele. Está na palavra. Aí diz aqui. E a outro, o mesmo Espírito, dons de curar. Dom de curar. Receba cura. Dom de curar. Aqui há outro, operações de milagres. Olha, milagres e maravilha, né? Dom profundo, viu? Dons de milagre. Há outro, profecia. Há outro, discernimento de espírito. Discernimento de espírito. Isso é bom. Saber se vem de Deus ou se não é. Entendeu agora? Isso é muito bom. Há variedades de línguas. Variedades de línguas. Fala muitas línguas. Deus toma ele em vários imiei. Leite, em várias línguas, diferentes variedades. Tem pessoas que buscam, é batizado com o Espírito Santo, fica até na dúvida se foi ou não. Aí fica naquela rai, naquela língua lá, eu sei que quem dá é Deus, quem enche é Deus, mas quanto mais eu busco, mais Deus dá. Fica limitado, aí passa 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos no Evangelho, aquilo limitado. Aí quando chega na congregação, alguém fica imitando a língua dele e dela, já notou isso? Porque não busca, se limitou. Não busca, não desenvolve. A um foi dado um talento, a outro foi dado 3, a outro foi dado 5. Quem tinha 5 ficou com 10, quem tinha 3 ficou com 6, quem tinha 4 ficou com 8, quem tinha 2 ficou com 4, mas quem tinha 1 inventou de enterrar. Só tinha um talento. Quando Deus chegou lá, prestamento de conta, servo bom e fiel, entra no teu reino. Mas quando chegou naquele que só tinha um e enterrou, quer enterrar o dos outros, servo mau e perverso. Porque se tu não quisesse usar o dom que eu te dei, por que tu não passasse para outro, enterrasse? Por que pelo menos depositasse no banco para correr juro? Porque meus dons é para crescer, não é para ficar enterrado de Kleish, Tai, Doramada, Kapacatori que tu comum, Chopotou que tiknikite kato kalakue anatuite. Os dons é para ser desenvolvido. Os dons é para você, sabe, expandir. Lembra lá em Isaías, quando ele diz lá, amplia as tuas estacas, estende a tua tenda,
O negócio é crescer, ampliar bem, sabe? Ficar bem, estaca, que é para as tendas crescer. Com Deus tem que crescer. Aí Deus pegou aquele servo mau e infiel e disse: tá ele, amarra e joga lá nas trevas ardentes, esse perverso. E o servo ainda disse assim: eu sei que o Senhor é tão poderoso, é tão grande, que o Senhor colhe aonde não planta. Olha para aí. Olha, se eu sei que o cidadão poderoso colhe onde ele não plantou, então vou cuidar de fazer crescer para ele colher, não é? Porque se ele colhe onde não plantou, quem se quebra sou eu. Com Deus é assim. Então temos que ter muita sabedoria. Aí segue dizendo aqui a palavra do Senhor: variedade de línguas. E a outro, capacidade para interpretá-la. E aí? Entendeu agora? Está aqui. Muito claro na palavra, no versículo 10. Tá certo? Versículo 10 do capítulo 12 de 1 Coríntios. Está bem claro, variedade de línguas. E a outra, capacidade de interpretá-las mesmas. Tem um instrumento que Deus toma ele em muitas línguas, mas Deus mesmo dá um intérprete a ele mesmo, ao instrumento que Deus está tomando. Digo isso porque muitas vezes na própria congregação, Deus, quando começa a me tomar em muitas línguas, Deus já dá interpretação a mim mesmo para que eu passe para a igreja, para a edificação da igreja. Mas por que Deus faz isso usando a mim mesmo, interpretando usando a mim mesmo? Não é que eu seja melhor do que vocês, é porque tem muito instrumento ali que não busca para receber isso aqui, ó. Como diz o versículo 10, a outro a interpretar as línguas. Então, se não tem ninguém para interpretar, Deus usa você mesmo, variações de língua, e Ele mesmo usa você para interpretá-la para queixa, tem que ler, para a igreja. Porque os dons pertencem a mim, diz o Senhor, não é a Marcelo aqui, nem a você, é a Deus e dá quem Ele quer. Agora, quanto mais Marcelo busca, mais Deus tem o prazer de me dar, porque é dele e é emprestado e eu sei disso. Então está bem claro aqui. O versículo 11 diz assim: mas um só é o mesmo Espírito, realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. Como lhe apraz, ou seja, o Espírito é um só. O Espírito de Deus é um só. Ele distribui todas essas capacitações de dons. É um só Espírito. Não, o dom de profecia já é um Espírito, o dom de discernimento de língua já é outra, sabe, de interpretá-la, o dom da fé já é outro Espírito. Não, é um Espírito só, que distribui esses dons todinho. É porque ele capacita cada um. Agora tem uns que Deus é tão bom, que é o xodó, né? O xodózinho de Deus. Ô, coisa boa esse xodó. Aí Deus dá a ele 7 dons, 8 dons, 9 dons, às vezes até mais, né? Porque aqui é classificado 9. Mas a gente sabe que existe muito mais dentro desses 9 que Deus espalha de uma forma especial, tá? Aí alguém, não, mas se tem esses dons todinho e não tem um amor, é como um metal que tine, é como um sino num grande vale, que bate forte e nada acontece. Se não houver o amor, a gente sabe que isso é verdade. A gente sabe. Mas todos esses dons vêm por causa do amor de Deus. Então, se o amor de Deus completa-se com o meu, esses dons são reais. Esses dons são ativos. Esses dons não é não é como um metal que tine no deserto ou em um vale que se escuta ao longe. Não. Temos que ter cuidado para não ferir as ovelhas de Deus eterno. Temos que ter cuidado, mas eu dirijo um ciclo de oração. Mas eu dirijo uma campanha. Mas eu dirijo a congregação. E a gente vê tanta zoada e nada acontece. Quem salva é Jesus. Quem liberta você e a mim é Jesus. Sabe? Quem cura as pessoas que estão enfermas é Jesus. Quem interpreta as línguas que vem de cima do alto é Jesus através de um instrumento com os dons que ele dá. Sabe? Uns variações de língua, outras interpretações das línguas. Tudo isso é Jesus, meu filho. Não é você nem sou eu. Agora, se alguém começa a fazer, trabalhar dentro disso aqui pela carne, querendo imitar a língua de alguém, querendo imitar, e Deus vai lá e pega, é com Deus. Está aqui a Bíblia. Eu vou fechar. Eu cheguei numa congregação em São Paulo, há muitos anos. E lá tinha um filho de um presbítero, que era uma benção menino.
Eu tinha por volta de 8 a 9 anos, né? A faixa etária de idade era essa aí, 8 a 9 anos. E quando eu cheguei lá, um dos irmãos disse, olha, o filho do presbítero fulano, que é o dirigente da igreja, começa a imitar a língua de alguns irmãos e das irmãs. E já fiquei, Jesus. E ninguém fala nada, que é o filho do presbítero, do dirigente da igreja, do pastor, que é chamado de pastor com ação pastoral. E aquele menino chegava a mim, ficava por baixo dos bancos ali. Aí quando o irmão, né, falava aquelas línguas limitadas, ele começava a imitar a língua. Aí o irmão, né, aquela língua limitada, porque não buscava o dom e não se aprofundava mais, ele imitava a língua. Quando foi um dia, eu estava orando, Deus me tomou em língua, lá vem ele, chegava, vinha, eu notei que ele vinha. Eu disse, Jesus, me dê variações de língua. Quando ele chegar aqui, Jesus, eu quero que o Senhor dê uma rajada em cima dele, se é da tua vontade, me usando para acabar com isso. E Deus assim o fez por amor àquele menino, para acabar com aquele, sabe? Aquela coisa horrível que ele fazia. E por amor à igreja e por amor a mim. Não é porque eu pedi eu era melhor do que os outros, não. Mas eu pedi com amor, com carinho e me humilhei chorando. Quando ele veio, Deus me tomou e aquele classe, eu comando, ele procomando a dar se leitor, Deus me tomou na língua tão profunda que o menino recuou. Tem vídeo meu gravado aí, se você olhar e ouvir bem, onde eu estou só com a foto na frente, que eu coloquei, porque foi gravado normalmente na rádio e não teve como ser gravado para mostrar no YouTube, Deus me usando uma língua totalmente diferente da que eu falo hoje. Uma língua variada, diferente. Deus me tomou naquela. Foi naquela época mesmo da rádio, em São Paulo, quando eu dei testemunho, na rádio em São Paulo, para a glória de Deus, em Tapsirica da Serra. Deus me tomou naquela língua profunda. Às vezes eu fico pensando, Jesus, faz tempo que eu não falo aquela língua, Jesus, mas não é como a gente quer, como Deus quer. Mas é tão bonita, Jesus. Às vezes eu fico assim, Jesus é aquela língua. E olha que Jesus me tomava muito nela, mas só que ele vai dando variações de língua, aí vem outra, e de repente outra, e vai ficando para trás as outras. A não ser que Deus se utilize na hora, porque é dele os dons. A manifestação é dele. Línguas e dialetos pertencem a ele. São mais de 7.000 línguas e dialetos, idiomas. E línguas do céu aqui são milhares. São milhares, meu amigo. Aqui na Terra é só 7.000 línguas e dialetos aproximadamente, mas no céu são milhares de diferentes dons e variações de línguas. Deus toma como Ele quer. Então, meu querido, aquele menino ficou atento e tentava e esticava a cabeça e Deus me tomando. Uma hora Deus disse assim, pela misericórdia de Deus, recebeste com ele. Consegue discernir? Fale esta. Deus falou direto para ele. Fale esta. Ele saiu por ali, pronto. Aquietou-se o menino. Deus repreendeu ele pela própria língua. Pelo próprio, entendeu? Manifestação daquela língua que Deus tomou naquele dia. Acabou. Nunca mais aquele menino saiu por ali imitando ninguém. Porque Deus pegou ele, sabe? Ele imitando muitas línguas, Deus pegou ele em uma língua que ele não conseguiu distinguir, nem conseguir imitar. Sabe? Porque tem aí, né, um Tom Cruise, né? Aí tem um Tom Cavalcante e tem um Tom fulano. Tom Cavalcante, por exemplo, ele imita várias línguas, entendeu? Quando eu não era crente, eu saía imitando a língua de alguém, até mesmo, né, do Barney, que eu fiz teatro. Aí aquela língua do Barney, ô gente, Fred, fui falar com o seu Pedro é cruz. E o bambanho acredita, eles vinham pra cá. Porque lá no teatro você imita a voz humana, mas língua de Deus não, meu filho. Isso é pecado. Está querendo imitar a língua dos outros, meter a lenha. Tem que ter cuidado. É por isso que Deus dá variações de língua e dá também para que você interprete variações de línguas, seja intérprete. Então busca Deus. Não meta a lenha quando alguém chega lá e você dá uma oportunidade e alguém fala muito em mistério e você fica já querendo puxar, né, a camisa dele ou dela e depois já fica falando no microfone, machucando os irmãos e as irmãs. Meus irmãos, aí para dar uma de João sem braço, aí diz assim, meus irmãos, tem pessoas que marcha, tem pessoas que rodeiam a igreja, tem pessoas que faz isso, que faz aquilo, é tanta língua, mas não edifica a igreja, é só ele mesmo. E no entanto você não dá lugar para falar, não é? Para falar em língua, a língua de Deus, aí mete a linha nos outros. Não se ache santo demais, nem santa demais, porque santo é Deus, eu e você peca. Eu peco por pensamento,
perco por ação e até palavra, se eu vacilar aqui, dando a palavra de Deus, se eu der um vacilo, eu erro, ferindo alguém, e agora? Se eu não me humilhar diante de Deus, Deus pega minha orelhinha, olha, isso dói, tome, entendeu? Temos que ter cuidado, meus amados, para não ferir os instrumentos de Deus. Deus toca de acordo com o instrumento que Ele quer, sabe? Deus tem muitos instrumentos. Tem instrumento de ouro, instrumento de madeira, de prata e de barro. Mas o instrumento que Deus usa verdadeiramente, que aguenta aperto, é o de barro. O instrumento de barro aguenta fogo. Quem está com a raiz, sabe, abalizada em Cristo, arraizado mesmo em Cristo, raiz profunda, tem raiz, não tem palavra negativa, não tem homem ou mulher que dirige um órgão, uma congregação, ou pastor fulano ou cicrano, sabe, o dirigente tal. Não. Não tem areia de cemitério, nem palavra de macumba que vem lá entrançada com galinha preta. Não tem maldição, não tem nada disso, nem tem Gesem, Tobia, nem Sembalate que possa derrubar Neemias, porque Neemias está balizado em Cristo. Ainda que uma seta pode atingir, ele balançar um pouco ela, porque né, foi ferido, porque na hora que deu uma palavra e falou muito em mistério, alguém feriu na hora, machucou. Ele pode até sentir, porque sente o impacto, porque a igreja toda sabe que foi para ele. Isso é uma vergonha para você, rapaz. Ferindo o instrumento de Deus, tem que ter cuidado. Pessoas têm a cara de pau. Chega aquele irmão, aquela irmã, está com a oportunidade, aí dá a oportunidade ao pobrezinho, a pobrezinha que já sai né, de casa, meu Deus, com o coração partido. Aí chega lá naquela aflição, Deus toma e fala muito em mistério. Quando vai se sentar, a pessoa chega na frente só porque dirige, mete a lenha, rapaz. A pessoa sai da igreja, nunca mais volta lá. Aí fica os cultos vazios, trelados. A mesma coisa tem dirigente que fala demais. Dirigente foi chamado, foi para dirigir as pessoas, para colocar, vem cá, está com a oportunidade, vem cá. Aí chega lá no culto, mas fala tanto quem dirige, que dá 3 horas da tarde, 3h10, está lá falando, e não aproveita os irmãos que vêm de longe. Nunca mais, tem irmão que não vai mais lá não. Mas vai lá não é para falar não, não vai atrás da oportunidade, não, tem que adorar Jesus é verdade. Mas uma pessoa só comer o bolo todinho, também isso dói. Tudo isso a gente aprende pelos dons espirituais. A gente vê que a gente só tem um corpo, mas muitos são os membros. São muitos membros. Só na minha mão aqui ó, tem 10 dedos, mais 10 no pé, são 20. Cabeça, tronco e membro. Mas no tronco, a gente vê, ó, membro superior direito, membro superior esquerdo, aí vem, ó, membro inferior, perna direita, membro inferior, perna esquerda, alá, chatalecol, arami, adoite. Tudo isso. São muitos membros. Mas cada um serve. O dedo medindo vai dizer, eu quero ser o polegar. O polegar vai dizer, eu quero ser o olho. O olho vai dizer, eu quero ser a orelha. A orelha vai dizer, mas eu queria ser a boca. Mas eu queria ser o nariz. E se eu pudesse ser a orelha? Não, eu queria ser o pé. Não, o pé não, que aguento toda a carga. Eu quero ser a cabeça. São muitos membros, mas nenhum reclama. E quando um se fere na pontinha do dedo lá do pé, do mindinho, o corpo todo sente, sim ou não? Pega um espinho e fura o teu dedo mindinho para ver se o corpo todinho não sente o impacto. Para vocês verem, a gente tem que andar unido, não ferir nem machucar os irmãos. Busque e ore por ele. Peça a Deus para discernir as línguas estranhas, para você ser o intérprete, em vez de meter a lenha nos irmãos e nas irmãs. Busque mais, ore mais, se humilhe mais. Agora, se Deus usar verdadeiramente porque alguém está fazendo uma coisa lá errada, que não está, sabe, edificando a igreja, porta travessa, está se usando pela própria carne, aí é diferente. Pela própria carne, imitando a língua de alguém, né? Aí Deus dá o discernimento para saber que aquele espírito, ele não é de Deus, aí é diferente. Aí você chega, Deus pode lhe usar na hora e repreender. E se isso não vem de mim, não precisa ser muita coisa não. A flecha vai lá de Deus ó, no camarada, nele ou nela. Tá, já se humilhe. Entendeu? Mas peça a Deus discernimento. Para não ferir a igreja do Deus eterno. Porque tem vaso ali que é de barro de verdade. E Deus toma de verdade. Aí você fere,
arranca fora da congregação, aí você vai ver o peso amanhã, a espada desembanhada, descer em cima de você, a espada de Deus vai travar em você. Aí você vai saber se Deus fala ou não, se essa palavra tem peso. Deus diz aqui, bem claro, não será adiada nenhuma das palavras que eu falei, usando o meu aqui nesta equeita, castuita, nesta noite. Antimo, aio, aramatiá, aramauita, ela vai ser confirmada, vai ser concretizada. Como está em Ezequiel 12, 28. Não será adiada nenhuma das palavras que falei. A que eu falo, eu cumpro, rapaz. Diz o Senhor. Busque-me. Se humilhe. Junte os pés. Desça mais. Deus está falando aqui para você, mas para mim também. Eu juntar os pezinhos aqui, Marcelo, tá? Vou ter mais cuidado. E quer ver você esvaziar-se? É quando dá um vacilo que você peca, uma besteirinha de nada. A consciência, né? O QI fica, meu Deus, o que eu fiz? Até para falar em mistério dá trabalho, tem que se humilhar para poder Deus lhe usar. Já notou isso? Davi foi muito usado, mas quando ele dava um vacilo, veja como ele se humilhar para poder Deus usar ele. Foi assim ao longo da eternidade com todos. Não é diferente comigo e com você. Se você falhar, busca Deus, peça perdão, que Deus é Deus para lhe encher. Depois que ele lhe perdoa, ele enche. O homem não. Uma pequena falha se aproveita disso para matar você e acabar com você. Mas Deus é bom. Eu agradeço a cada um em nome de Jesus Cristo. Já vai fazer 32 minutos. Pensei que eu ia falar 10 ou 15. Mas começa a falar. Eu nem falei, né, dos dons todos. É muita coisa, tá? Que se for entrar aqui, o tempo não dá não. Então vamos vigiar, vamos ter cuidado. Pedir a Deus o dom de discernimento do Espírito, dom da ciência, interpretações das línguas. Porque quando Deus usar um vaso lá, e Deus de repente tomar você, sabe, interpretar para a edificação da igreja. Porque muitas vezes Deus toma o vaso para Ele mesmo, para a edificação do próprio vaso, em muitas línguas estranhas, mas também Deus usa também vaso, viu? Em línguas estranhas, mas tem uma coisa, alguém lá está entendendo, Deus falando para ele em mistério. E Deus ainda diz assim, entendes tu que eu te falo? Entendes tu que eu falo em mistério para tu, homem? Ou tu, mulher? Que Deus já tomou vaso para mim assim. Falar em mistério, ninguém entender na igreja e dizer, entendes tu que eu estou te falando? Estou te falando em mistério, que eu estou falando contigo em mistério. Só para você, meu filho. Mas os meus não estão entendendo. E Deus tomar em mistério. Tei. E eu discernindo tudo. E Deus me revelando. Entendeu agora? E muita gente não entende isso. Fala tanto em mistério, edificando ele mesmo. Nem todos os instrumentos que Deus toma em mistério, muitos mistérios, em língua estranha, edificando ele mesmo. Mas alguém no meio da náusea da igreja está entendendo. Deus está tomando para ele e para ela. Chega, chora. E Deus fala forte. Deus já leva interpretação pelo Espírito Santo através daquela língua ou atacata, katakatora, katakamata, chatalakata, xalocomotoká, chatele, katokana, araka, noeteleka, xodori, olokama, ade, eleka, soitiita. Que Deus faz como Ele quer. Os idiomas é dele, os dialetos é dele, a língua estranha é dele. Entendeu agora, meus amados? Os dons espirituais é dele. Ele faz como ele quer. Ele toma de várias maneiras, porque ele é bom. Então esteja ligado em Deus. Mas é muita meninice, fala tanta língua, isso é muita meninice. Eu posso ser menino, não resta dúvida. Mesmo com 55 anos, eu sou menino. Mas eu tenho um pai que cuida do menino. Eu tenho um pai que usa o menino. E o menino não faz o que ele quer, mas o que o pai quer. E o que eu admiro no pai, quando uso o menino, eu vejo o cumprimento da palavra. Que Deus abençoe, em nome de Jesus. Um forte abraço e até breve, e terá mais vídeo. Deus abençoe a todos os inscritos no canal que têm me ajudado. Deus abençoe vocês com rica bênção do céu e Deus é com vocês. Busque o que Deus tem para dar e não lance rosto. Não esqueça de deixar um comentário. Que Deus abençoe a vós outros em nome de Jesus Cristo, o eterno Deus.